aqui a nossa terceira parte das propriedades básicas dos números reais, certo? Do curso de Introdução à Análise Matemática. Vamos dar continuidade. Qual é o nosso objetivo aqui nesta aula? A gente quer descrever o conjunto R como um corpo completo e apresentar algumas consequências da completude dos números reais. Essa propriedade da completude dos números reais é o que vai diferenciar o conjunto dos números reais do conjunto dos números racionais, certo? Até a aula anterior, nada diferenciava esses dois conjuntos, não havia nenhuma diferença, tá ok? Então, a gente quer descrever essa completude e apresentar algumas consequências, certo? Vamos começar aqui com algumas noções preliminares que a gente vai necessitar para o andamento desta aula, e inclusive todas essas noções que a gente vai apresentar aqui, a gente já havia falado isso em algum momento em sala de aula, mas de todo modo a gente vai fazer aqui novamente. Então a gente vai dizer que um subconjunto dos números reais é um conjunto limitado superiormente, quando existe um número real B, onde esse B é maior do que todos os elementos do conjunto X, certo? Então, isso é dizer que o conjunto X é limitado superiormente, ou seja, vai existir algum número real B em que esse B é maior ou igual a todos os elementos do conjunto X, certo? De forma inteiramente análoga, a gente define a noção de limitado inferiormente, ou seja, vai ser um subconjunto de reais em que existe um número real, note que esse número aqui não necessariamente está no conjunto X, em que esse número real vai ser menor ou igual a todos os elementos do X. Seria essa forma de definir limitado inferiormente. Tá? Esse B aqui, no caso aqui de conjunto limitado superiormente, a gente chama ele de cota. Opa! Aqui nosso probleminha lá de novo. A gente chama esse B aqui de cota superior. Certo? Vamos, então, deixa eu ver aqui, conjunto limitado. Então, uma vez definido o que é um conjunto limitado superiormente, o que é um conjunto limitado inferiormente, a gente vai dizer que um subconjunto de números reais é limitado quando ele for simultaneamente limitado inferiormente e limitado superiormente. Deixa eu ver aqui, um probleminha aqui. Quando ele for simultaneamente limitado inferiormente e superiormente, a gente vai dizer que o conjunto é limitado. Basicamente, isso quer dizer que o x está contido num intervalo fechado e limitado, AB, ou também, saiu aqui um U com 3 pernas, ou dizer que existe um número K positivo real, tal que o módulo desse x é menor ou igual a K, e isso aqui ocorre para todo x em x. Então, tanto faz você dizer que o x está dentro do intervalo fechado e limitado, ou que o módulo de todos os elementos de x é menor ou igual a algum número real positivo, ou que ele é limitado superiormente e inferiormente. Tá? São tudo equivalente. Continuando aqui com as nossas noções preliminares, então a gente já com essa noção de supremo e ínfimo, ou cota superior e cota inferior, a gente já, na verdade, a gente já pode definir as noções de supremo e ínfimo. Então a gente vai dizer que um subconjunto dos reais, que é um subconjunto, aqui a gente vai precisar que esse subconjunto seja limitado, a gente vai exigir isso superiormente, e também que ele é não vazio. Então a gente vai dizer que o número real B, note que esse número aqui é um número real, não é um número que necessariamente esteja dentro do conjunto X, é um número real apenas. A gente vai dizer que ele é supremo do conjunto X quando esse B for a menor das cotas superiores de X. Então, como a gente sabe, toda vez que eu tiver uma cota superior para um conjunto X, se ele admitir alguma cota superior para se esse x admitir uma cota superior, qualquer número que for maior do que essa cota superior continua sendo uma cota superior, de forma análoga para a cota inferior. Aí,
Quando esse conjunto for limitado superiormente, ou seja, quando ele admitir uma cota superior, então ele admite infinitas cotas superiores, e a gente vai dizer que esse número, que um determinado número real é supremo do conjunto X, quando esse número for a menor das cotas superiores. Nota que a gente já está dizendo o supremo, está implícito aqui que esse supremo, quando ele existe, ele é único, tá? Embora a gente não esteja demonstrando isso, mas a gente já está admitindo que isso é verdade e de fato é. O supremo ele vai ser único. Então, isso, dizer que o B é a menor das cotas superiores, é a mesma coisa dizer que o B satisfaz essas seguintes condições. Primeiro, ele é uma cota superior, ou seja, dado um x qualquer em x, o B é maior ou igual a esse x. Então, esse S1 é nada mais dizer que B é cota superior, certo? Nada mais do que isso. E dizer que ele é a menor das cotas superiores significa dizer que, dado um número real qualquer, C, em que esse C tem a mesma propriedade do B, ou seja, o C é maior ou igual a x, para todo x em x, então esse B é menor ou igual a C, certo? Ou seja, esses dois itens aqui está traduzindo essa expressão aqui de cima, ok? Existem outras formas equivalentes de escrever isto. Por exemplo, no caso aqui, essa propriedade S2, a gente pode reescrever ela de outra forma. Por exemplo, dizer que esse C é a menor das cotas superiores, a gente poderia dizer, por exemplo, que toda vida que de B eu tirar qualquer número positivo, esse número agora, B menos esse número positivo, já não seria mais uma cota superior. Então, a gente poderia escrever isso aqui, uma forma equivalente, vou chamar de S2', para todo epsilon maior ou igual que zero, qualquer número positivo que eu pegar, B menos epsilon não é cota superior. Seria outra forma de escrever de x. Isto é, o que é que significa dizer que não é cota superior? Isto é, existe um x em x, tal que esse B menos epsilon é menor do que x, certo? Ou seja, qualquer número positivo que eu tirar de B, esse B menos epsilon já não é mais cota superior, ou seja, tem alguém do conjunto X que está depois desse B menos epsilon, ok? Então isso é uma forma equivalente de escrever esse S2, às vezes, em geral, para a gente fazer as demonstrações, a gente usa essa segunda versão aqui. Ela é mais, às vezes, mais intuitiva, ok? E quando isso ocorre, a gente usa essa notação, a gente costuma usar essa notação aqui para o supremo, né? Esse B é às vezes escrito como sup de x. Isso é só uma anotação, tá, gente? Puramente uma anotação. Da mesma forma como a gente, nota que a gente aqui definiu apenas o supremo, então a gente pode também definir o ínfimo de um conjunto de forma análoga, usando ao invés das noções de cota superior, cota inferior, e ao invés de ser a menor das cotas superiores, ficaria a maior das cotas inferiores, de forma análoga. E aí, finalmente, a gente vai agora ter a propriedade que caracteriza a completude dos números reais, que é o teorema a seguir, que é o teorema da completude dos números reais. Então, a gente já tinha visto que R é um corpo ordenado, e esse teorema aqui agora, a gente diz que R é um corpo ordenado completo. Então, todo conjunto não vazio que seja limitado superiormente, ou seja, esses conjuntos são aqueles onde a gente pode definir a noção de supremo, esses conjuntos, todos eles possuem supremo. Aonde? Em R. Então, toda vida que você pegar um conjunto que é limitado superiormente e é não vazio, obviamente a gente precisa dessa noção de não vazio aqui, ele sempre possui supremo em R. Possui supremo em R. Aqui tem um errinho aqui, ó.
ou faltou a igualdade, né? Se você preferir, possui um supremo B pertencente a R. Tá ok, gente? No caso, essa propriedade, os racionais não possuem essa propriedade, certo? Isso aqui é chamado teorema da completude dos números reais. Vamos ver algumas consequências. Tem uma forma equivalente para esse teorema, que você poderia dizer todo conjunto não vazio, que seja limitado inferiormente, ele possui ínfimo em R. Inclusive, você consegue mostrar esse equivalente, você partindo desse teorema, você mostra o outro, e partindo do outro, você mostraria este teorema aqui, tá? Vamos cá, para frente. Então, vamos aqui ao que realmente interessa, que são essas primeiras consequências da completude de R. Quais são essas consequências? Então, a primeira dela é que R é um corpo arquimediano. Vamos ver o que é que vem a ser isso. Na verdade, são três propriedades. Essas três propriedades são equivalentes. A gente já tinha feito isso em algum outro momento, mas a gente vai repetir aqui porque eu acho que vale a pena. Então, a primeira propriedade que caracteriza essa propriedade arquimediana dos números reais diz o seguinte, que o conjunto dos números naturais, que é um subconjunto dos números reais, na verdade ele é um subconjunto dos números reais positivos, mas enfim, para o que a gente vai fazer aqui não importa, esse conjunto ele não é limitado superiormente. Em particular, ele não é um conjunto limitado, que para ser limitado, você deve lembrar, a gente acabou de falar, ele precisa ser limitado superiormente e limitado inferiormente, tá? Por ele não ser limitado superiormente, então ele não pode ser limitado. Vamos ver como é que a gente demonstraria isto aqui. Então, como é que a gente pode demonstrar isso? Vamos fazer aqui mesmo. O conjunto, para a gente verificar que ele não é limitado superiormente, a gente pode supor que n é limitado superiormente. Suponha que n é limitado superiormente. Então, vamos supor que ele é limitado superiormente e vamos chegar a alguma contradição. Se ele for limitado superiormente, como ele é um subconjunto de R e a gente sabe que ele é não vazio, por exemplo, 1 pertence a n, então, pelo teorema da completude dos reais, existe um número real, que eu vou chamar ele de sup de n, o sup de n, que é um númerozinho c, e esse número é um número real, ou seja, esse conjunto dos naturais possui um supremo, que eu estou chamando ele de c. Isso é pelo teorema que a gente acabou de enunciar ali anteriormente. Ora, se esse camarada é o supremo, a gente sabe que o supremo é o quê? É a menor das cotas superiores. Então, se eu tirar de C qualquer número positivo, esse número resultante dessa diferença já não pode ser mais uma cota superior para n. Então, esse número aqui, isso implica que C menos 1, esse 1 aqui seria aquele epsilon lá da definição que a gente deu há pouquinho, esse número aqui não é cota superior de quem? Cota superior de n. Ora, se esse número não é cota superior de n, significa que existe algum natural que está depois desse número. Então, existe algum natural aí, um nzinho, em n, tal que C menos 1 é maior do que esse camarada aí. Ó. C menos 1 é maior do que... Desculpa, é menor do que n. Em particular, o C vai ficar menor do que n mais 1. E aí aqui a gente tem um absurdo. Qual é o absurdo, gente? Olha, se o n é natural, então n mais 1, que é o sucessor de n, é natural. Então, eu achei um número natural, que eu estou aqui chamando ele aqui no caso de n mais 1. Isso aqui é um número natural. E esse número natural é maior do que c. Isso é um absurdo porque o c, por ser o supremo dos números naturais, ele não pode ter nenhum número natural que esteja maior do que ele. Então, este é o absurdo que a gente encontrou. E o absurdo está em supor que n é limitado superiormente. Ok? Vamos aqui à segunda propriedade arquimediana. Já apaguei aí. Segunda propriedade, o ínfimo desse conjunto aqui, que é o conjunto das frações do tipo 1 sobre n, é igual a zero. Então, esse conjunto está dizendo que ele tem ínfimo e não apenas isso. Essa propriedade está dizendo que esse ínfimo é igual a zero. Né? Vamos ver como é que a gente pode demonstrar isso aí. A primeira coisa que a gente precisa observar é que esse conjunto é limitado. Para ele ter ínfimo, a gente precisa usar aqui que, no caso, ele é limitado inferiormente. A gente precisa verificar que isso de fato ocorre. E ocorre por quê, gente?
se você notar, aqui é um quociente de um número positivo por outro número positivo, né? N é um número natural, quociente de números positivos são positivos. Então, esse número aqui, 1 sobre n, ele sempre é maior do que zero, ou zero é menor do que 1 sobre n, isso para todo n natural. E note que esse número 1 sobre n são o jeitão dos elementos de x. Então, o zero é menor do que todos os elementos de x. Isso aqui implica diretamente que zero é cota inferior. É cota inferior. Certo? De quem? De x. Diretamente. Então, o zero já é cota inferior. Para a gente mostrar que o zero é de fato ínfimo, eu preciso verificar que esse zero é a maior das cotas inferiores. Vamos fazer aqui uma pequena ilustração, só para a gente enxergar mais ou menos o que, a gente está fazendo. Essa visão geométrica às vezes é importante. Digamos que aqui está o zero, digamos que aqui está o 1. Eu já coloquei aqui esse intervalo, porque eu sei, por exemplo, que todos os elementos desse conjunto X está aqui nesse intervalo 0, 1. Inclusive o 1 faz parte dele, tá? Então o conjunto X está espalhado, os elementos do conjunto X estão espalhados nesse intervalo 0, 1, aberto aqui no 0 e fechado no 1. Então, para a gente verificar que esse 0 é a maior das cotas inferiores, o que é que eu vou supor? Vou supor que tem algum outro número positivo, ou seja, esse 0 a gente já viu que ele é cota inferior, certo? Eu preciso verificar que é maior. Para a gente verificar isso, eu vou supor que tem algum, vamos colocar uma outra corzinha aqui, vamos laranjinha, digamos, se eu pegar um Czinho qualquer aqui, que seja maior do que 0, eu preciso encontrar alguém no conjunto, X que está antes desse C. Para todo C que eu pegar, eu sempre consigo vir um pouco mais perto aqui para de zero, através de elementos de X. Então, dado um Czinho positivo, o que é que eu sei? Pelo item I, dado um Czinho positivo, existe um N natural, tal que esse N vai ser maior do que 1 sobre C. Isso aqui ocorre porque a gente já sabe que os números naturais não é limitado superiormente, e não ser limitado superiormente significa, dado qualquer número real positivo, sempre vai ter, nesse caso aqui, cujos naturais são sempre positivos, né? Sempre vai ter um número natural que está depois dele. Note que esse número aqui é um número real. Certo? É positivo e é um número real positivo. Então sempre existe um natural maior do que esse camarada, e isso aí, portanto, ó, isso de fato é suficiente para o que a gente precisa aqui, porque se o n é maior do que 1 sobre c, significa que 1 sobre n, eu vou inverter os dois lados da desigualdade, a gente inverte o sinal da desigualdade, é menor do que c. Então, ó, foi o que a gente mostrou, encontrou um 1 sobre n, aqui, na verdade seria o nosso laranjinha aqui. Esse C é o que eu peguei e eu encontrei aqui, deixa eu botar no amarelo, esse aqui eu achei 1 sobre N, e esse 1 sobre N menor do que C. E isso é suficiente para o que a gente quer demonstrar, que é mostrar que esse zero é de fato uma cota inferior, a gente já sabia, e na verdade é a maior delas, porque se eu pegar qualquer outro número maior do que essa cota superior, esse número aqui, a gente vai encontrar um número no conjunto X de modo que é menor do que ele, conforme a gente ilustrou aqui, ok? E, finalmente, a terceira propriedade, essa é bem intuitiva também, dados dois números reais positivos, lembrando que esse conjunto aqui é o conjunto dos nossos números reais positivos, existe um natural de modo que NA, N vezes A, é maior do que B. A gente pode pensar nesta propriedade da seguinte forma. Desculpa a linha torta, digamos que aqui é o zero, digamos que aqui é o A. Não, deixa eu apagar aqui. Duvido que eu consiga fazer essa linha, consegui. Digamos que aqui é o Azinho e digamos que o B é um número lá bem distante do A. No caso aqui eu estou fazendo o A menor do que B, os outros casos são mais simples. Mas enfim, o que é que está dizendo a propriedade? Dado dois números reais positivos,
eu sempre encontro um natural, de modo que quando eu fizer o n vezes a, ele é maior do que b. Basicamente, isso está dizendo o seguinte, se eu pegar esse tamanhozinho aqui, o tamanhozinho de a, né? Eu vou, aqui seria quem? Aqui seria 2a, pegar esse tamanhozinho de novo seria 3a, e assim eu continuo. Está dizendo que em algum momento, se eu for replicando aqui esse a, somando a mais a mais a mais a mais a, porque NA nada mais é do que somar n vezes, em algum momento esse NA vai passar o B. Isso é muito intuitivo, né? Essa propriedade é bem intuitiva, e a gente pode demonstrar usando, por exemplo, o item I novamente. Então, vamos ver como é que a gente prova isso. Vamos voltar para a nossa corzinha amarela. Então, dados esses A e B positivos, eu vou considerar o seguinte, por I novamente, ou seja, que o conjunto dos números naturais é um conjunto que não é limitado superiormente, o que é que acontece? Por I existe um N natural, tal que esse N é maior do que B sobre A. B sobre A, se você observar, esse B sobre A nada mais é do que um número real. E dado, na verdade, um número real positivo, né? Dado um número real positivo qualquer, pelo fato do N não ser limitado superiormente, sempre existe algum natural que está depois dele. E isso é suficiente para o que a gente quer, porque é só passar o Azinho multiplicando para cá. Então, A vezes N é maior do que B, que era o que a gente queria aqui. Ok? Então, de fato, vale essas três propriedades. E essas três propriedades, nota que tanto para 2i quanto para 3i, eu usei i. Dá para se mostrar que essas três propriedades são equivalentes, a gente não vai fazer isso aqui. E, na verdade, embora chame arquimediano, né, vem de Arquimedes, mas esse terceiro item aqui vem de um cara chamado Eudoxo, que eu acho que veio aí alguns séculos antes, viveu alguns séculos antes de Arquimedes, tá? Então, essa é a propriedade arquimediana. Uma outra propriedade interessante, um outro teorema aqui, que a gente conhecido como o teorema dos intervalos encaixados. Esse teorema também é uma consequência da completude dos números reais. É bem intuitivo também, e a gente vai ver como é que a gente demonstra esse teorema aqui. Então, na verdade, eu vou dar uma ideia, né? Ou seja, eu não vou fazer a demonstração bem formal, com todos os detalhes que a análise exige, né? Mas eu vou dar a ideia aqui, o importante é passar essa ideia aqui que fique claro para vocês qual a ideia por trás desse resultado. Então, o que é que diz o teorema dos intervalos encaixados? Ou alguns livros dizem encaixantes. Diz que se você tem uma sequência decrescente de intervalos, I1 contendo o I2, o I2 contendo o I3 e assim por diante, certo? Você tem uma sequência de intervalos encaixados. Esses intervalinhos a gente está denotando eles aqui, a gente vai denotar eles por intervalinhos AN, BN, esses intervalos são limitados e fechados, esse teorema só vale se ocorrer simultaneamente isso, se cada um desses intervalos for limitado e fechado, cada um deles, então a gente pode escrever dessa forma. Então o teorema diz o seguinte, se é uma sequência decrescente de intervalos limitados e fechados, então existe pelo menos um número real C, onde esse Czinho está em todos os intervalos daquela sequência, ou seja, o Czinho pertence simultaneamente a todos os IN, ou seja, ele pertence à interseção de todos esses intervalos, tá? Isso é o que diz o teorema dos intervalos encaixados ou encaixantes, e é o que a gente vai ver como é que dá uma ideia de como que a gente faria essa demonstração aqui. Então, eu vou fazer aqui um desenho para ajudar a gente, tentar ajudar. Desculpa a linha aí um pouco torta. Então, digamos que nosso aqui é o nosso I1, ó, A1, B1, esse é o nosso I1. E aí o I1 contém o I2, então o I2 está aqui dentro, né? Então aqui seria o A2, B2, e aí esse I2 contém o I3, então o I3 estaria aqui dentro. Isso aqui seria A3, B3, e assim por diante, né? Ou seja, a gente vai fazendo aqui, funilando aqui para dentro desses intervalos, todos eles são encaixados, porventura algum esses extremos pode coincidir, não importa muito. O importante é que eles são encaixados um dentro do outro, tá?
Então, essas inclusões, o que é que a gente conclui aqui? A gente já pode, dessas inclusões aí, a gente já pode concluir, por exemplo, que o A1 é menor ou igual ao A2, né? A gente pode ver aqui, ó, o A1 é menor ou igual a 2, que é menor ou igual a 3, certo? E assim por diante. Esse meu 3 ficou bem estranho, né? Dá uma setada aqui. A1 menor ou igual a 2, menor ou igual a 3. Isso continua. Eu vou vir aqui para baixo. Continuar essa desigualdade. Isso aqui é menor ou igual a AN, certo? Ou seja, vai continuar. E esse AN aqui, ó, não para, né? Porque essa sequência é infinita. Mas todos esses caras, todos eles, todos os AIs, eles estão à esquerda dos BIs. Então isso aqui é menor ou igual ao primeiro, daqui da esquerda para a direita, que seria o BN, mas na verdade tem infinitos para cá também dos BNs. Primeiro, entre aspas, né? O primeiro a gente escrever. Isso aqui é menor ou igual a B2, B3, né? B2 e a B1. Certo? Então, dessa sequência de intervalos encaixados, a gente pode ter, é bem fácil visualizar, mas também é bem fácil justificar, que o A1 é menor ou igual a 2, menor ou igual a 3 e assim por diante, certo? Vai, aí depois começa BN, B3, B2, B1. Então, esse conjunto aqui, portanto, ó, esse conjunto, que eu vou chamar ele aqui de A, vou pegar os elementos, usar aí eu poderia pegar os BIs e aplicar, aqui eu vou usar o supremo, lá eu poderia usar, se eu pegasse os BI eu usaria o ínfimo, né? Vou pegar os elementos chamando de A, porque eu vou pegar só os termos à esquerda dos intervalos A1, A2, AN, note que esse A é um conjunto infinito, tá? A1, A2, AN e assim por diante. Esse conjunto aqui é o que, gente? Limitado superiormente. Por que é limitado superiormente? Ó, o A1 é menor ou igual a BN, a todos os caras de B, todos os BIs. O A2 é menor ou igual a todos os BIs. O A3 é menor ou igual a todos os BIs e assim por diante, certo? Todos eles são menores ou iguais a todos os elementos de B. E visualmente é muito fácil verificar porque os AIs estão aqui o extremo esquerdo do intervalo e os BIs é o extremo direito dos intervalos e eles estão encaixados um no outro, tá? Então, esse conjunto é limitado superiormente, ou se você preferir para simplificar, você pode dizer, o B1 é maior ou igual a todos eles, então, enfim, o B1 seria uma cota superior. Mas, na verdade, o B1 é cota superior, B2 é cota superior, B3 é cota superior, Bn é cota superior. Todos os elementos aqui do extremo direito desses intervalos, todos eles são cotas superiores para esse conjunto A. Então, esse A é limitado superiormente, e aí, pelo teorema da completude dos números reais, ele é não vazio, né? Já tem os elementos. Esse conjunto aqui, existe o supremo desse conjunto. Existe o supremo desse conjunto, e esse supremo é um número real, certo? E aí, esse supremo aí, eu deixar ele como sup de A mesmo. Eu vou mostrar, na verdade, que esse supremo aqui de A, ele pertence a todos esses intervalos aí. Todos esses, pertence a I1, pertence a I2 e assim por diante. Então, para a gente verificar isso, por ele ser o supremo de A, a gente sabe que o supremo, em particular, ele é o quê? Uma cota superior. Então, isso aqui implica, em particular, isto implica que o supremo de A, em particular, é maior ou igual a N para todo N natural. Certo? E isso aqui é simplesmente pelo fato do supremo de um conjunto ser cota superior desse conjunto. E aí, para a gente usar a propriedade de supremo de fato, a gente precisa usar o quê? Que esse supremo de A é a menor das cotas superiores. Então, por o supremo de A ser a menor das cotas superiores, então o supremo de A é menor ou igual a Bn para todo N natural. E por quê, gente? Ora, a gente acabou de ver aqui, justificar, né, pelo menos geometricamente a gente consegue enxergar isso, que esse B1, B2, B3, todos eles, Bn, todos eles são cotas superiores. Ora, se todos eles são cotas superiores de quem? De A, e eu sei que o supremo de A é a menor das cotas superiores, então o supremo de A é menor ou igual a Bn. Então tem o supremo de A maior ou igual a N e o supremo de A
menor ou igual a Bn, dessas duas desigualdades aqui, o que é que a gente conclui? A gente conclui que a n é menor ou igual ao supremo de A, que é menor ou igual a Bn, isso para todo n natural. Isso significa, vai ficar bem prensado aqui, que o supremo de A, na verdade, pertence a IN, né? Pertence a esse intervalo aqui, ou seja, esse intervalo, lembrando que é extrema esquerda N, extremo direito Bn, para todo n natural. E isso conclui nossa prova, que a gente encontrou um número real, que pertence a todos os intervalos INs, tá? Basicamente é isso, essa seria a prova do teorema dos intervalos encaixados. Obviamente que precisa verificar que vale essa desigualdade, aqui geometricamente é muito fácil de enxergar, mas precisa justificar essa desigualdade, que essa sequência aqui de desigualdade ela foi essencial para o raciocínio da demonstração. Tá? Vamos voltar lá para o nosso ambiente de trabalho, vou limpar a tela e, finalmente, para a gente acabar, para não se alongar muito, a não enumerabilidade de R. Esse teorema dá para demonstrar da não enumerabilidade de R, dá para demonstrar pelo teorema, usando o teorema dos intervalos encaixados, mas pelo tempo aqui, para a aula não ficar muito longa, até porque a gente já viu também isso, a gente vai simplesmente admitir que o conjunto dos números reais não é enumerável, que seria uma outra propriedade que também não é válida para os racionais. Né? A gente sabe que os racionais é um conjunto enumerável, mas aqui esse teorema está dizendo que R não é enumerável. É outra propriedade que diferencia esses dois conjuntos, tá, gente? Para hoje é isso que a gente tinha. Para a gente encerrar aqui, eu vou simplesmente dizer o que vem a seguir. O que vem a seguir vem alguns exercícios no nosso ambiente virtual de aprendizagem. E se você estiver vendo esse vídeo na nossa plataforma em que a gente colocou vídeo interativo, né, que é o Intepool, esse vídeo também tem acompanhado, ele veio acompanhado de alguns exercícios aqui abaixo. Né? À medida que você vai vendo o vídeo, você vai aparecendo alguns exercícios. E na próxima semana a gente vai ter uma aula, que é a aula 2, que é a aula síncrona, a gente já teve a primeira. E essa aula justamente a gente vai realizar as discussões dessas principais dúvidas que você tem desta aula, na verdade eu coloquei desta aula aqui, mas também das aulas anteriores. E isso vai fechar essa nossa primeira semana de estudos, tá? Lembrando que a aula síncrona é muito importante, seja vista antes da nossa aula. Essas aulas assíncronas é muito importante que elas sejam vistas antes da aula síncrona, que é a nossa aula ao vivo, né? E como de praxe, nossa bibliografia é o livro do Elon Lages Lima, volume 1, curso de análise real, aquele da capinha cinza, e o livro do Geraldo Ávila, análise matemática para a licenciatura. Então é isso, gente. Obrigado, até a próxima.